Caríssimos, muito boa noite. Sejam todos. Funcionando? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Agradecemos assim, sinceramente, de viverem conosco domingo. Pessoal, hoje eu fui incumbido de fazer com vocês a prece inicial, mas antes da gente começar, eu queria refletir com vocês um pouquinho qual é a função dessa prece, na verdade, de todas as nossas preces, de manhã, ao fim do dia. Quando a gente para e se concentra um pouco, quando a gente despega esse minuto de atenção da gente, existe uma série de fatores, ou uma série de consequências que nos ajudam a interpretar as coisas. Existem diversas pesquisas que dizem que as universidades ou centros de estudo, por exemplo, que despendem um minuto de oração no início de cada aula, a gente consegue ter um pouco mais de absorção do que é discutido naquele momento. Alguém consegue pensar ou refletir por quê? Uma das razões, pessoal, e esse diante do aval religioso, é porque nesse momento nós somos imbuídos ou nós somos imersos em diversas energias, tá certo? Na verdade, a energia que a gente está emitindo naquele momento, que é o de desejo de melhora, que é o de busca por alguma coisa, por um socorro, por uma ajuda. E já foi dito mais uma vez, e tem no Evangelho, sempre que a gente busca, a gente tem. Então, quando a gente procura a busca ou a ajuda divina, nós a encontramos. Mas isso é um religioso. E cientificamente, será que tem alguma justificativa? Tem, pessoal. Percebe que quando a gente faz uma prece, a gente está meditando um pouquinho. Nesse meditar, a gente diminui um pouquinho a frequência, o ritmo da gente, as nossas preocupações, a pressa porque eu cheguei atrasado. Isso me coloca no lugar e me ajuda a refletir, me ajuda a interpretar as coisas. Essa é a razão da gente iniciar todo o trabalho com prece. E às vezes a gente pensa, poxa, qual é a prece legal? Eu tenho que estudar bastante, eu tenho que saber o que falar para fazer uma prece. A prece, pessoal, é esse momento de meditação, onde a gente pede, onde a gente agradece, onde na verdade a gente se aproxima de Deus. Então qual é a melhor prece? A mais sincera. A gente não precisa escolher as palavras, a gente não precisa pensar no que dizer, a gente não precisa decorar nenhuma sequência, a gente tem que sentir e ser sincero e ter uma conversa. É só isso que é exigido. Dito isso, pessoal, eu acho que pode ter alguém que não nos conhece aqui. Eu sou o Marcelo, o Emerson, a gente está aqui, pessoal, e a nossa função na casa, e na verdade todos os trabalhadores, é só de servir, certo? E isso para a gente é um enorme prazer. Dito isso, a gente começa a presencial. Então eu peço a vocês que se sintam confortáveis. Não existe nenhum tipo de regra para a prece, pessoal. Não precisa estar com o joelho cruzado, descruzado, mão para cima ou para baixo, braço cruzado, descruzado, olho fechado, absolutamente nada é obrigatório. A única coisa que eu peço a vocês é que sintam-se confortáveis. E se não é obrigatório, também não é proibido. Sintam-se à vontade para ficarem como vocês mais confortavelmente se sentirem. E vamos agradecer. Mestre, te agradeço por esse momento, ao qual nos dispensaste mais um dos teus ensinamentos, ao qual nos dispensaste teus servidores, nossos amigos e irmãos. Agradecemos, Senhor, a energia que nos envolve nesse momento e as palavras que nos serão oferecidas, o conhecimento que nos será dado. Te agradecemos, Senhor, as nossas dificuldades em todos os dias, os obstáculos aos quais sobrevivemos, porque sabemos, Senhor, que através deles que buscamos a tua luz, sabemos que é a dificuldade que nos faz crescer. Ainda assim, Senhor, somos pequenos, ainda crianças, e assim pedimos o teu auxílio, não que nos deixe livre das dificuldades, mas para que tenhamos força para enfrentá-las. Te pedimos, Senhor, mais uma vez, o teu auxílio, para que saibamos ter olhos e ouvidos abertos para ouvir as tuas verdades, e para que saibamos sorver como vivas
as horas que você não ofereceu hoje. Te agradecemos também, Senhor, a presença de cada um aqui entre nós hoje, aos que estamos vendo e aos que ainda não concebemos. Te agradecemos a vontade, o desejo que cada um traz, porque entendemos que há um ano nesse universo. Te agradecemos, Senhor, o calor, o carinho que cada um traz até nós hoje. E te agradecemos mais uma vez por esse momento. Muito obrigado, e assim seja. A música agora, pessoal, oração de Francisco de Assis, na página 59 do livro.
Jesus permaneça conosco sempre. Nós vamos refletir sobre uma mensagem do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. Guardemos o ensino. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus falou isso conforme Lucas capítulo 9, versículo 44. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo são repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em distante esfera do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitindo alguma lição ao acaso? Aqui, nessa mensagem, o Espírito Emmanuel, da sua maneira característica, faz uma advertência contundente para nós. Porque nos chama a atenção, nos lembra do nosso grande desafio, que é o de ouvir, mas além de ouvir, aprender, colocar dentro de si e depois exteriorizar, vivendo, praticando. Esse é o nosso grande desafio, que nós temos muita dificuldade em fazer. Por isso que ele coloca aqui que a grande maioria, em vez de ouvir, quer muito é falar. Aí não dá tempo nem Nosso Senhor falar, né? Porque ninguém para de falar. Por isso é preciso aquietar-se, realmente refletir um pouco. E você, na verdade, nós nem precisaríamos verbalizar, mas a gente
ainda faz isso porque sente essa necessidade. Mas aquilo que a gente está precisando, que a gente está querendo, Deus, a espiritualidade, Nosso Senhor Jesus já sabem mais do que nós, né? Sabem melhor do que nós, sabem daquilo que eu estou querendo, mas não estou precisando, mas mesmo assim estou pedindo. Sabe daquilo que eu não estou pedindo, mas estou precisando, e às vezes também nem estou querendo. E aí a providência divina não dá o que eu estou pedindo e estou querendo, porque sabe que eu não preciso daquilo, e aí eu ainda tenho raiva, ainda acho ruim. E dá aquilo que eu não estou querendo, não estou pedindo, porque não sei que estou precisando, mas nesse Nosso Senhor sabe. E é neste jogo que mora a história. Que nós precisamos ter paciência para vivenciar, mas também precisamos ter disposição e coragem para viver e tentar responder essa pergunta: por que será que é tão difícil viver, praticar? Por que esse desafio é tão grande? O que é que está dificultando? O que é que está emperrando? Vamos pensar sobre isso para ver se a gente consegue vivenciar melhor o cristianismo, o espiritismo, na nossa família, no nosso trabalho, no centro espírita ou em qualquer outra agremiação religiosa da qual nós façamos parte, de qualquer outro grupo. O que é que está dificultando? Vamos tentar descobrir o que é, para a gente viver melhor e depois não termos maiores problemas lá na frente. Agora vamos cantar na página 59. Cristo espera por ti.
Pessoal, a mensagem do Emerson de hoje disse pra gente uma coisa muito legal, que na verdade já vem sendo discutida há muito tempo. Diz que a gente precisa ouvir, né? E tem uma passagem bíblica também que diz uma coisa muito interessante, que diz que muitos ouvirão, mas não terão ouvidos para ouvir. Ouvirão aqueles que terão ouvidos para ouvir. O que é que isso quer dizer? É que quem tem algum problema de audição vai ouvir só uma parte? Nem de longe, pessoal. Uma das coisas interessantes que a gente tem na nossa história é que através do nosso amadurecimento a gente vai conseguindo ouvir com mais qualidade, né? Quando a mãe está chamando a atenção da gente, a gente está fazendo alguma coisa errada enquanto a gente é pequeno, a gente não está nem ouvindo o que ela está dizendo. A gente só quer saber da hora que ela chega perto, que é para puxar a orelha, que é para a gente correr para o lado e continuar brincando. E aí a mãe repete isso de novo um pouquinho depois, quando a gente está um pouquinho mais velho. Aí repete enquanto a gente é adolescente. E adolescente sabe de tudo, né? Mais do que qualquer pessoa, então esse aqui não ouve mesmo. E aí quando a gente está um pouquinho maior, a gente passa a refletir e ouve a mesma coisa que a mãe dizia no começo. E aí passa a fazer mais sentido. Só que passa a começar a fazer sentido quando a gente está no fim da estrada, ou então quando a gente está começando a nova estrada, que a gente vai dizer a mesma coisa para os filhos, aí passa a fazer sentido. O capítulo que a gente vai estudar hoje chama Há muitas moradas na casa do meu pai, tá certo? E isso tem um trecho muito interessante. Primeiro, porque dependendo de com quem a gente fale, isso vai ter um efeito mais simples ou de maior reflexão. Se a gente falar para alguém de primeira infância, vai ser na verdade uma coisa muito fácil de interpretar. Se a gente olha para o menino e diz: olha meu filho, na casa do papai do céu há muitas moradas, ele vai dizer: é claro, não precisa nem me dizer isso. Está aqui um monte de casa na minha rua, um monte de vizinho, um monte de amiguinho. Um pouquinho depois tem muitas outras, não é verdade? E daí ele ouve e acha que entende, não é? E não absorve de verdade. Uma outra coisa interessante que tem para a gente absorver é que essa evolução, esse amadurecimento, não é só individual. Não sou só eu que amadureço. A nossa sociedade amadurece. A nossa humanidade amadurece. E não é por acaso que a gente vem há 2000 anos estudando exatamente a mesma coisa. É mais ou menos como aquele livro que a gente lê 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, e toda vida que a gente lê, a gente consegue absorver um pouquinho mais, porque a gente está mais maduro para isso. Então hoje a gente não está mais aqui só para ouvir, só para decorar, a gente está para refletir. Poxa, Marcelo, eu queria um exemplo de como é que a gente amadurece desse jeito, como é que a sociedade amadurece, como é que a visão da sociedade amadurece. Na verdade não é muito difícil não, pessoal. Há algum tempo atrás, na verdade há não tanto tempo assim atrás, a gente entendia que a Terra era plana, né? Que se eu fosse depois da linha do horizonte, lá tinha um abismo, né? Um mar de feras e monstros, na verdade. E aí veio um cara que disse que aquilo era diferente, né? Que a gente só podia estar deixando de enxergar alguma coisa, e que a Terra era, na verdade, circular, era um globo, e que se eu continuasse indo em frente, eu ia voltar ao mesmo ponto. E aí todo mundo apontou e disse: é doido, né? Eu passei a minha vida inteira acreditando no contrário, todo mundo